Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de técnicas de pesquisa em economia. Hoje nós vamos iniciar aí uma série de aulas que vai tratar dos métodos científicos, desde a perspectiva da abordagem da ciência, como também em relação aos seus procedimentos. Tá? E nessa primeira aula dessa série, a gente vai trabalhar com os métodos indutivo e dedutivo, que a gente já viu, né, brevemente em aulas anteriores, e hoje a gente vai retomar para discutir um pouquinho mais. Então, basicamente, a gente vai trabalhar aí com métodos de abordagem e métodos de procedimento, e a diferença entre essas duas classificações reside basicamente em nível de abstração, né? Ou seja, quando a gente fala de métodos de abordagem, a gente está num nível mais abstrato, no sentido de qual é a abordagem que a ciência faz à realidade, no sentido de procurar prover aí explicações mais genéricas, mais amplas. Tá? Quando a gente vai para os métodos de procedimentos, basicamente a gente está detalhando, está explicando um pouco mais, né, qual é a técnica de pesquisa empregada para levantamento de dados, para sua análise e assim por diante. Né? Então a gente vai mais para o campo aí, né, da especificação, né, da concretização da pesquisa científica. Bom, então a gente vai iniciar, né, essa primeira aula colocando, né, o que é o método dentro das ciências. Né? Então, basicamente, o método ele se refere ao conjunto de atividades, né, que são sistemáticas e são racionais, né, ou seja, elas são pensadas e são sistematizadas para a formação do conhecimento, que permite alcançar o objetivo de produzir conhecimento válido e verdadeiro. Né? Então, lembrando que essa vamos dizer assim, é a meta final, né, do método científico, que é a gente ser capaz de produzir explicações para os fenômenos que a gente observa e que essas explicações elas sejam válidas e verdadeiras. Tá? Então elas têm que ser válidas do ponto de vista da lógica, né? Como também a chamada validade externa ou coerência externa. Né? Tem que estar de acordo com aquilo que a gente consegue observar a partir dos 5 sentidos. Além disso, o método ele vai traçar caminhos que auxilia o cientista a detectar erros. Tá? Então, os erros de conclusões, os erros de interpretações, também pode estar muito associado aos métodos aplicados de observação ou mesmo de experimentação. Tá? Então, escrever corretamente o método, ter clareza sobre o método empregado, permite também verificar possíveis erros, né, no levantamento de dados, na sua análise, interpretação e assim por diante. Além disso, o método ele vai auxiliar os cientistas a tomarem decisões, né, em relação àquilo que vai ser tido como uma relação entre dois fenômenos verdadeiramente, né, ou que vai ser falseado. Então é através do método que a gente vai verificar e vai testar, né, como a gente trabalhou em aulas anteriores, as hipóteses que vão ser aventadas sobre as explicações de causa e efeito entre dois fenômenos ou mais. Né. Bom, além disso, né, o método científico e a investigação, né, a investigação científica, elas vão ter alguns propósitos. Né? E se, né, esses propósitos são alcançados, né, a gente está diante de um método científico para a produção do conhecimento científico. Tá? Embora muitos dos métodos científicos podem ser usados para outros fins, né, que não a ciência puramente, como a investigação jornalística e coisas do gênero. Tá? Bom, primeiro, né, como a gente já discutiu em aulas anteriores, o objetivo é o de descobrir um problema de pesquisa. Tá? Além disso, fazer uma colocação precisa desse problema. Tá? Então a gente tenta especificar o máximo possível para guiar, para direcionar, né, o que a gente está procurando em termos de resposta. Tá? Que pode ser uma lacuna no conhecimento científico ou um fenômeno novo, observado ou mal explicado, né, pelo conhecimento vigente da realidade, né, seja da realidade natural ou social. Além disso, o emprego dos métodos científicos vai cumprir seu papel se ele procura, né, explicações para esses problemas em conhecimento anterior, né, então está baseado, né, no conhecimento científico anterior, ou se busca também instrumentos que sejam relevantes para a solução do problema. Além disso, sempre vai propor uma tentativa de solução do problema, que pode ser um problema teórico, ou seja, né, de lógica ou de explicação para um determinado fenômeno, como também pode ser um problema de ordem prática, né, no sentido de ser capaz de identificar os meios para observar
os dados empíricos quando isso é muito complicado, né? Então a gente pode pensar no desenvolvimento dos microscópios, né? Ou mesmo das lunetas e outros tipos de telescópios para a gente conseguir observar, né, fenômenos que somente com a visão humana seria impossível. Além disso, né, o método vai permitir a invenção de novas ideias ou produção de dados empíricos. Então, as duas coisas, né, são válidas. Então, a gente pode, por exemplo, trazer para a economia, pensar na própria matriz insumo-produto que foi desenvolvida pelo Leontief, né, que vocês provavelmente vão estudar isso na disciplina de Introdução à Economia ou em outras disciplinas. Então, isso, né, essa produção de dados empíricos, essa organização lógica para levantamento de dados da realidade, né, no caso das ciências econômicas, permitiu também a gente fazer medições. Tá? Então, medições das relações entre os setores de atividade, a própria medição do produto interno bruto de um país, né, derivou dessa organização metodológica e a produção de dados empíricos. Tá? Então, retomando, tá, a gente pode também ter como objetivos a obtenção, né, de uma solução, a investigação das consequências da solução proposta, né, então é uma forma de testar também se aquela resposta obtida a partir da investigação científica ela de fato se mantém. Né. Isso vai sendo explorado tanto, né, por métodos dedutivos, a partir da vinculação com a teoria anterior, como também, né, de estudos empíricos posteriores para colocar à prova a solução proposta. Tá? Bom, então a gente vai trabalhar nessa aula, como mencionei, com os métodos indutivo e dedutivo, e aqui eu trago do livro que eu recomendo para vocês lerem para essa semana, algumas definições. Tá? Então, a indução ela é um processo mental, né, por intermédio do qual, partindo de dados particulares, né, suficientemente constatados na realidade, né, infere-se uma verdade geral ou universal. Então, é aquela ideia de que a gente vai observar alguns casos, tá? E aí tentar observar uma relação entre dois fenômenos, e aí, a partir dessa observação, desde que ela seja suficiente para permitir a verificação de uma regularidade, a gente faz uma inferência de uma verdade, ou de uma lei, né, ou de uma relação que seja geral, né, para associar aqueles dois fenômenos. Né? Então, quando há a ocorrência de um fenômeno, consequentemente, né, há a presença do outro. E a negativa também é verdadeira. Né? Quando não há a presença de um, consequentemente, também não há a ocorrência de outro. Então, essa é a ideia de relação de causa e efeito que se busca mediante o método indutivo, mas que parte, né, da observação de casos particulares e faz uma inferência aí para o todo. O objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que as premissas nas quais se basearam. Então, a gente faz premissas, né, de relações entre fatos a partir de um número limitado de observações, mas as conclusões, né, elas procuram ser generalistas, né, universais, ou seja, se aplicar inclusive aos casos que não foram observados. Aqui só para a gente relembrar, né, então a gente tem basicamente esse tipo, né, de raciocínio aplicado ao método indutivo, que vem da observação empírica e nos leva aí a conclusões mais generalistas. Então aqui eu tenho um exemplo do tubarão. Então a gente pode ter lá o tubarão A é carnívoro, B é carnívoro, C é carnívoro, e assim sucessivamente. Tá? Não necessariamente tem que ser o tubarão da mesma espécie, né? A gente pode considerar o A, o B e o C como espécies distintas. Então, tubarão branco, tubarão azul, tubarão martelo e assim por diante. Tá? E eu não preciso observar todas as espécies de tubarão. Tá? Eu posso, através do método indutivo, se eu tenho um número razoável, que seja considerado suficiente, eu posso chegar à conclusão que todo tubarão é carnívoro. Então, basicamente, essa é a forma de raciocínio do método indutivo. Então, parto da verificação da associação entre dois fenômenos, a partir de uma observação sistemática, racional, né, e adequada, para que eu possa fazer aí uma inferência, né, que seja generalista, tá, que sirva para o todo. Bom, as conclusões, né, do método indutivo, basicamente, elas funcionam da seguinte forma. Né? Eu parto de premissas que contêm informações dos fatos observados
mas a gente acaba realizando conclusões sobre fatos não observados. Então a gente tem alguns indícios que são percebidos a partir da observação ou dos experimentos, e a gente faz, né, conclusões sobre uma realidade que é desconhecida. Ou seja, a gente não verificou todos os tubarões para fazer a afirmativa de que todo tubarão é carnívoro. Tá? Além disso, a gente parte dessa ideia do especial, né, ou seja, dos casos que eu estou analisando para o geral, ou de espécies para gêneros, de fatos para leis, e assim sucessivamente. Tá? Então, basicamente, a gente parte da relação entre fatos observados a uma relação essencial, né, universal. Ou seja, a partir da observação, a gente tenta extrair, né, uma relação que a gente acredita que seja universal, que seja válida em qualquer contexto. Então, basicamente, a gente tem essas 3 etapas do método indutivo. Né? A primeira etapa ela consiste na observação dos fenômenos, a segunda, da descoberta da relação entre eles. Né? Então, isso está muito associado também com essa ideia de que a relação existe na natureza, então cabe ao cientista descobri-las. Né? Então, não necessariamente todas as filosofias, né, de conhecimento partem dessa ideia. A gente vai discutir novamente isso na próxima aula. Mas aqui está muito implícito isso, né, de que os fenômenos estão aí para serem descobertos. E a partir da observação, da descoberta da relação entre 2 fenômenos, parte-se para a explicação, e essa explicação ela tende a ser generalizada, né, para todo o universo. Bom, isso não significa, né, que o método indutivo ele abra mão, né, de uma série de critérios, né, ou de regras para manter o rigor nessa produção de conhecimento científico. Então aqui a gente tem algumas regras do método indutivo. A primeira delas diz que o pesquisador, o cientista, ele tem que se certificar de que a relação ela é verdadeiramente essencial, ou seja, que a associação entre 2 fenômenos ela não é acidental. Né? Então essa é uma primeira regra. A segunda é de assegurar que os fenômenos que foram estudados, né, sejam equivalentes àquilo que a gente está generalizando. Né? Ou seja, os que são induzidos, né, pela conclusão a partir da observação de um número limitado de fatos, né, que eles sejam de fato idênticos. Né? Ou seja, eu não posso extrapolar para outras categorias de fatos e fenômenos, né, que não sejam iguais àquilo que eu estou observando. Então, isso é um desafio, a depender da minha linha de estudo, o que eu estou pesquisando, saber, né, qual que é a delimitação, qual é a capacidade dos fatos e fenômenos que eu estou observando serem generalizados ou não. Além disso, deve-se se assegurar um tratamento quantitativo dos fatos e fenômenos, né, para garantir uma análise objetiva, matemática e ou estatística. Então, aqui, obviamente, vai ter uma associação com a escola de pensamento positivista, né, como forma de produção do conhecimento, que a gente vai ver no decorrer do curso. Mas, né, aqui é bastante importante que essa primeira visão, né, do método indutivo, ela basicamente ela trabalha com essa busca permanente pela objetividade. Então, a matemática, a estatística, elas vão fornecer, né, os instrumentos lógicos, né, e quantitativos que auxiliam na análise objetiva, deixando um pouco de lado, né, as preferências pessoais e opiniões próprias. Então essa é a ideia do uso, né, de métodos quantitativos dentro das ciências naturais, sociais, de uma maneira geral. Bom, então a gente viu que as inferências, né, indutivas elas partem da observação, né, de uma realidade limitada e fazem conclusões sobre o todo. Né? E aí a gente tem, basicamente, né, o chamado princípio do determinismo, a partir, né, dessa sistemática de produção de conhecimento. Tá? E aqui 2 perguntas importantes, né, que são feitas aí ao longo da história, das ciências mesmo, que qual seria a justificativa, né, para a gente fazer essas inferências indutivas. Tá? Então, uma explicação mais corrente, vamos dizer assim, mais recorrente, seria que, pelo fato de a gente observar, né, a regularidade das coisas, né, espera-se, né, ou tem-se a crença de que o futuro repetirá o passado. Né? Então, pelo fato de o Sol nascer todas as manhãs, né, há milhares de anos, né, isso nos faz acreditar que amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, isso vai continuar acontecendo. Tá? Então, essa é uma primeira justificativa, vamos dizer assim,
do uso do método, né, indutivo. Bom, outra pergunta válida seria por que a gente acredita, né, que o futuro vai repetir o passado? Então, a gente tem essa questão que as observações repetidas elas geram uma expectativa de regularidade, né? E essa regularidade seria uma manifestação da constância das leis da natureza, ou seja, que existem leis que são universais e são, portanto, imutáveis ao longo do tempo. Tá? Então, essa seria aí mais uma justificativa para a adoção do método indutivo. Bom, indo adiante, né, a gente também vai ver que existem algumas formas de indução, tá? Uma mais clássica, que é a chamada indução completa ou formal, tá? Que ela foi desenvolvida por Aristóteles, tá? Então, lá na Grécia Antiga, e basicamente é uma forma de indução que vale-se de muitos casos, né? Não apenas de poucos casos para fazer a referência sobre o todo, tá? E que vai ser comprovado pela experiência. Tá? Então, basicamente pela experiência sensitiva, tá? Ou seja, aquilo que a gente pode ver, experimentar, tocar, ouvir e assim por diante. Tá? Só que esse tipo de indução, tá? A partir do exemplo que eu vou colocar ali embaixo, ele não leva conhecimentos novos, né? Ele simplesmente resume, né, o que já é conhecido. Então, por exemplo, é claro que aqui é um exemplo bem simples, né? Mas basicamente é essa forma de pensar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo tem 24 horas. Né? Ora, segunda, terça e assim por diante são dias da semana. Logo, né, todos os dias da semana tem 24 horas. Né? Então, a conclusão ela é um resumo, né, uma dedução lógica, ou uma indução, né, para não confundir aqui, ela é uma indução lógica a partir de fenômenos que já são conhecidos. Né? Então ela não agrega nada às premissas, ou seja, as premissas estão contidas nas duas frases anteriores. Né? Então, segunda, terça, quarta e quinta, né, e domingo são dias que têm 24 horas. Né? Então, todos eles são dias da semana, então a conclusão óbvia seria que todos têm 24 horas. Tá? Então, essa forma de indução, ela é dita formal, justamente porque ela tem esse caráter lógico, né? Ou seja, de manter uma coerência entre as premissas e as conclusões. Né? Só que a conclusão ela não traz uma informação nova, né? Ela não expande o conhecimento. Diferente, né, do que a gente vai ver agora, que seria a forma de indução incompleta, né? Ou também chamada de indução científica, que foi criada por Galileu, né, e depois foi aperfeiçoada por Francis Bacon. Então, basicamente, né, a diferença aqui é que a gente vai ter alguns casos adequadamente observados. Né? Então, claro que é sempre discutível qual é o número, né, de observações necessárias para cada explicação dos fenômenos pelo método indutivo. Tá? Mas esses casos, né, permitem fazer ou induzir afirmações sobre os casos não observados. Tá? Então, aqui a gente tem uma ampliação do conhecimento, né? Ou seja, a gente observa regularidades entre dois fenômenos a partir de casos específicos e a gente gera conclusões para aquilo que a gente não está vendo, né? Ou na forma de lei, ou na forma de correlações entre determinados fenômenos. Então, basicamente, aqui a gente vai ter uma ampliação do conhecimento, como está colocado aqui no exemplo. Então, a gente tem lá Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, assim por diante, não tem o brilho próprio, né? Ou seja, são os planetas ali que fazem parte do sistema solar. Ora, se todos eles, né, têm uma característica comum de serem planetas, então todos os planetas não têm brilho próprio. Então eu posso fazer esse tipo de inferência sem necessariamente observar, né, os planetas que estão em outros sistemas solares, né, em outras galáxias, assim por diante. Então, esse tipo de indução que ela é incompleta, ou seja, eu não tenho muitos casos observados, mas que eu tiro, né, conclusões que são generalizáveis, elas levam a uma expansão, né, do conhecimento. Então eu crio explicações, né, entre dois fenômenos e eu trato de generalizar. Então isso também traz ali, além do caráter explicativo, também a possibilidade de previsão, né, sobre fenômenos que eu ainda não observei. Bom, aqui algumas regras de indução incompleta. Né? Então, basicamente, os casos particulares devem ser provados e experimentados na quantidade suficiente necessária para que eu possa observar as regularidades. Tá? Então, isso, de certa forma, só corrobora com aquelas regras que a gente já colocou lá no início.
E também, como existe essa finalidade, né, de poder afirmar sobre a totalidade, se faz necessário analisar a possibilidade de variações provocadas por circunstâncias acidentais, né? Então essa ideia de variações significa o seguinte: bom, se eu tenho, né, um fenômeno associado com outro fenômeno, então variações do fenômeno A levam a variações do fenômeno B, né, então essa é a ideia que está sendo colocada aqui, eu preciso me certificar que aquilo não foi por acaso, né, ou seja, naquele período que eu estava analisando, naquela localidade ou nos indivíduos, né, que eu estou observando, por acaso aquilo aconteceu. Tá? Então o cientista ele tem que se certificar de que essa regularidade, né, ou essa associação entre os fenômenos observados, ela não acontece simplesmente por acaso. Então ele tem que variar as condições, né, da observação para se certificar que aquela regularidade que ele verificou no primeiro momento, ela se sustenta. Então vocês vejam que uma coisa está vinculada com a outra. Então para ter certeza que não é acidental, eu preciso ter, né, um conjunto de casos particulares, provados, experimentados, né, na quantidade suficiente e necessária, né, preferencialmente em condições distintas, para que aquela regularidade observada inicialmente possa, né, se comprovar ou, né, por outro lado, ser refutada. Bom, além disso, quando a gente fala do método indutivo, a gente também fala da força indutiva, tá, do método aplicado, e isso vai depender fundamentalmente, né, das observações que são feitas. Então, um primeiro fator que vai determinar se a força indutiva é alta ou é baixa é o tamanho da amostra. Tá? Então, a tendência é que quanto maior for a amostra, né, de fatos ou fenômenos observados, maior vai ser a força indutiva. Tá? Agora, não basta ter, né, uma amostra grande, ela também deve ser representativa. Né, no sentido que eu estou contemplando todos, né, os casos e as suas diferenças na minha amostra. Tá? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa, né, sobre qualquer característica da população brasileira, então a gente tem uma população lá de 210 milhões, né, de brasileiros, então não basta eu ter uma amostra grande, por exemplo, sei lá, 5 milhões de brasileiros pesquisados, né, que é uma amostra relativamente grande do ponto de vista estatístico, mas eu tenho selecionado apenas, né, homens brancos com mais de 40 anos. Né? Então eu tenho lá 5 milhões de observações e as pessoas são do mesmo perfil, né? Um perfil, vou colocar assim, étnico, social, né? Sendo que eu quero estudar características da população como um todo. Então também quero contemplar suas diferenças. Né? Então eu estou deixando de fora, por exemplo, mulheres, pessoas de outras idades, né, mais jovens, de outras etnias e assim por diante. Então a representatividade ela diz respeito a em que medida aquela amostra está representando a população nas suas diferenças, nas suas complexidades, né, ou se eu estou direcionando, né, para uma parcela dessa população. Né. Então, claro, tudo vai depender de qual é o objetivo do estudo, mas aqui só para ilustrar, né, que as duas coisas são importantes. Né, ou seja, o tamanho, eu tenho que ter uma quantidade suficiente, né, de fatos observados para eu poder fazer algum tipo de indução sobre o todo, mas também, né, essa amostra ela deve conter indivíduos, fatos, elementos que representem, né, as características do todo. Tá? Então, se eu deixo indivíduos ou partes de fora, eu também não estou observando, né, algumas características que existem no todo ou na população, mas que na minha amostra elas estão ausentes. Tá? Então, basicamente, isso pode, né, se eu não tenho um desenho da pesquisa muito bem elaborado, eu posso ter dois tipos de problemas de amostragem, que é justamente a amostra insuficiente, então eu tenho poucos casos, né, então aquele fenômeno que eu estou observando ali pode ser restrito a esse pequeno grupo, né, não necessariamente ele se reflete no todo, ou eu posso ter uma amostra tendenciosa. Né? Isso pode acontecer não necessariamente por má fé, né? Pode ser uma consequência de uma pesquisa mal desenhada, não foi pensada. Então, por conveniência, eu mandei, né, um questionário só por e-mail. Então, as pessoas que estão me respondendo têm mais ou menos as mesmas características. Aquelas pessoas que não têm acesso à internet, que não têm o hábito de acessar a internet, etc., né, pode ser que fiquem de fora e aquela informação seja importante. Então, eu tenho uma amostra tendenciosa ou enviesada, mas não
que isso seja a consequência, né, de um ato intencional. Né? Ele pode ser uma consequência da escolha do método equivocado para levantamento de informações. Tá? Então esses são os dois problemas, né, que podem comprometer a força indutiva usando o método indutivo. Ou seja, se a minha amostra ela é muito pequena e se ela não contempla a diversidade dos fenômenos, né, eu vou tirar conclusões ali, mas essas conclusões não podem ser generalizadas, porque eu tenho um problema de amostragem, certo? Bom, agora a gente vai trabalhar um pouco o método dedutivo e a gente vai voltar no hipotético dedutivo na próxima aula, mas aqui eu vou começar com um exemplo, né, para colocar a diferença do método dedutivo em relação ao método indutivo e depois a gente vai destacando, né, vai detalhando um pouquinho mais. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo do método dedutivo que diz o seguinte: todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm um coração. Então aqui a estrutura básica é o seguinte: eu tenho uma premissa que se refere ao todo, e a partir disso eu posso deduzir conclusões a partir dos casos específicos. Tá? Então eu falo que todos os mamíferos têm um coração. E aí eu parto, né, para a observação de um tipo de mamífero, né, ou de uma espécie, que são os cães, e eu posso afirmar, né, como todos eles são mamíferos, que todos os cães têm um coração, certo? Agora, o método indutivo não, né? Ele parte dos casos especiais, né, ou das observações específicas e conclui. Então, por exemplo, né, a gente tem lá, todos os cães que foram observados tinham um coração. Né? Então, pela regularidade, né, da observação do fenômeno, eu chego à conclusão que todos os cães têm um coração, certo? Então, veja que a ordem, né, do raciocínio ela é invertida. Né? No caso do método dedutivo, eu tenho uma premissa que fala do todo e a partir disso eu posso tirar conclusões sobre os casos específicos. No caso do método indutivo, não. Eu parto da observação de casos específicos e faço uma generalização. Tá? É claro que nesse caso, né, somente observando cães, eu não poderia dizer que todos os mamíferos têm um coração. Né? Eu teria que observar outros mamíferos para poder chegar a essa conclusão. Né? Não necessariamente toda a categoria de mamíferos, né? E não toda a população de cada uma das espécies de mamíferos, né? Senão que um número que fosse razoavelmente suficiente para a gente poder tirar essa conclusão. Então, nesse quadro, a gente tem um comparativo que nos mostra o seguinte: no método dedutivo, a gente tem um tipo de conclusão que ela tem que ser verdadeira se todas as premissas são verdadeiras. Tá? Então, é um procedimento de raciocínio lógico. Tá? Além disso, né, esse segundo ponto aqui, que é fundamental, toda a informação, né, o conteúdo factual da conclusão já estava, né, pelo menos implicitamente, nas premissas. Então, quando eu falo que todos os mamíferos, né, têm um coração, então eu já consigo, né, toda a informação já está implícita ali. Se eu pegar um animal que seja mamífero, como um cão, né, eu já vou saber que ele também tem um coração. Já no método indutivo, não. Né? Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente. Tá? Ou seja, se houver casos, né, que na realidade que foram observados que sejam contraditórios ou que me mostrem, né, que aquela minha generalização é falsa, né, então eu vou ter que reformular a minha teoria, os meus enunciados, para dar conta de explicar por que em alguns casos a afirmativa é verdadeira e outros não. Então ela é provavelmente verdadeira, porque eu não observei todo o universo, né, dos fenômenos ou fatos para verificar se aquela regularidade, né, ela acontece para todo mundo ou não. Tá? Além disso, a conclusão ela vai trazer informação que não estava, né, nem implicitamente nas premissas. Tá? Então, aqui a gente tem uma expansão no conhecimento, no caso do método indutivo, e no dedutivo não. Né? A gente só reorganiza as informações, mas é meio óbvio, né? Ou seja, você traz, né, uma conclusão, mas, de certa forma, as premissas já continham a informação para chegar a essa conclusão. Então aqui é mais algumas características comparativas entre o método dedutivo e o método indutivo, para ficar um pouquinho mais claro para vocês. A gente tem o seguinte: no caso do método dedutivo, para a conclusão ser falsa,
uma ou mais das premissas elas devem ser falsas. Né? Então, se uma premissa é falsa, né, consequentemente a conclusão vai ser falsa. Né? Então, isso é uma questão de ordenamento lógico. Tá? Já no caso do método indutivo, não. Né? É possível que a premissa seja verdadeira, mas a conclusão seja falsa. Né? Porque eu observei um número insuficiente de casos, e aí eu tirei uma conclusão, mas aí quando eu consigo observar mais casos, eu vejo que aquilo lá não necessariamente se repete. Né? Então, a conclusão ela pode ser falsa. No caso do método dedutivo, a conclusão afirma explicitamente algo que já estava contido nas premissas, né? Como eu mencionei anteriormente. Já no método indutivo, não. Né? A conclusão ela enuncia algo não contido nas premissas. Né? Então, eu faço uma generalização sobre o todo, né, a partir da observação de uma regularidade, mas que não estava, né, pronto nas premissas. Além disso, o objetivo do método dedutivo é explicar o conteúdo das premissas. Né? Enquanto que no método indutivo, o objetivo é ampliar o alcance do conhecimento. Então, o método dedutivo ele vai ser muito utilizado, por exemplo, na lógica, na matemática, né, ciência da computação, por exemplo, né, que vai ser baseado justamente em linguagens de programação, né, com diferentes tipos de lógica, em que, né, eu posso ter situações, né, por exemplo, na matemática, os teoremas e assim por diante, que não é tão óbvio. Né? A conclusão ela não é tão óbvia a partir das premissas. Então eu preciso desenvolver, eu preciso fazer tratamento matemático de equações, de equivalências, para eu chegar a uma conclusão. Tá? Então esse método dedutivo ele vai ser muito utilizado, por exemplo, na matemática, enquanto que o método indutivo, né, ele vai servir tanto para as ciências, né, naturais, sociais, enfim, de uma maneira geral para as ciências empíricas, né, que vai permitir a gente ampliar o conhecimento a partir da observação, né, dos fenômenos ou mesmo através dos experimentos. Tá? Bom, essa primeira parte, né, desse tema a gente encerra por aqui. A gente vai ler o capítulo 4 aí do livro da Marconi e Lacato, Os Fundamentos da Metodologia, cujo link está aqui para vocês. E a gente vai continuar a leitura desse capítulo nas próximas aulas. Eu desejo aí a vocês uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.